Bom dia, irmãos. Graça e paz da parte de Cristo. Amém? Sejam bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical, a nossa EBD Online. E hoje, como tema, nós temos a imortalidade de João e as fake news, baseado em João capítulo 21, versos de 1 a 25. Eu não vou ler o texto, porque o texto é muito grande, mas em caso o irmão pode ler o texto, o capítulo 21 do Evangelho de João, dos versículos de 1 a 25. Agora, o contexto disso tudo aqui, que eu gostaria de deixar para os irmãos, para que a gente pudesse hoje meditar e bater um papo e tratarmos sobre isso, é sobre a questão das notícias falsas e as suas consequências, as chamadas fake news nos dias de hoje. Bom, nos dias de hoje, como a vida inteira, sempre existiu mentira. A mentira, ela é mais antiga do que tudo que a gente conhece, né? Sempre houve a mentira no mundo, desde que existe o ser humano, a mentira existe. Igual quando Deus vira para Caim e pergunta assim: onde está seu irmão? E ele fala assim: por acaso eu sou guarda do seu irmão? Não sei. Mais ou menos assim, né? Não sei, Deus. Não sei onde é que está meu irmão, sendo que ele sabia que ele havia matado o irmão dele. Então a mentira é algo muito antigo. E nos dias de hoje criou-se um termo chamado fake news. Então nós vamos hoje aprender um pouquinho, estudar um pouquinho sobre isso. Bom, se você entrar no Google e digitar a palavra mentira no buscador do Google, a mentira sai como definição o seguinte: ato ou efeito de mentir, engano, falsidade, fraude. Isso é a mentira. Porém, se você entrar na definição de fake news, elas vão entrar com a seguinte definição: são notícias com informações ou dados inventados para alterar a interpretação e opinião das pessoas sobre determinado tema. A expressão fake news vem do inglês fake, falso, news, notícias, né? Nem sempre news significa novo, mas notícias, então notícias falsas. E quando Jesus morreu e ressuscitou e ascendeu aos céus, todos falavam da ressurreição de Cristo e muitos acreditavam que isso era uma mentira. Muitos acreditavam que isso não teria como acontecer. Se você for avaliar no contexto de vida do início da era cristã, o pensamento da pessoa, o pensamento do cristão, o pensamento do pagão, era realmente como que uma pessoa morreu 3 dias depois ela ressuscitou. E ressuscitou e ainda foi para o céu, ascendeu ao céu, subiu para o céu como? Ele tinha asa, subiu numa corda, subiu numa escada, como assim subiu aos céus? Então, para o pagão, para o povo do primeiro século, isso era algo difícil de imaginar. Isso era algo que não entrava na cabeça deles. Tanto que o Novo Testamento, a ênfase do Novo Testamento era justamente essa: Jesus morreu na cruz do Calvário em remissão pelos nossos pecados, 3 dias depois ressuscitou e vivo está ao lado do Pai. Essa era a mensagem pregada no Novo Testamento. Essa era a ênfase que os apóstolos faziam nesse mundo que nós vivemos. E então a ideia de antigamente, né, a ideia que tinha era justamente isso, porque eles não sabiam como que poderia ser. Como assim uma pessoa ressuscitou? Isso era totalmente inviável. Mas o que acontece? Acontece que isso é verdade. E os apóstolos, eles tinham esse desafio de pregar e anunciar que Jesus havia ressuscitado e que agora ele estava vivo ao lado do Pai. Irmãos, para nós falarmos isso é muito fácil, porque a gente crê nisso através da fé. No entanto, para a gente ver isso nos dias de hoje, se fosse algo novo, né? Se a gente agora estivesse não no século 21, mas lá no início da era cristã, teríamos dificuldade de acreditar. Bom, como sempre, o diabo ele sempre arquiteta coisas para estar atrapalhando a vida dos cristãos. Normal, isso aí não tem novidade nenhuma. E no início da era cristã também não foi diferente. Então o diabo ele sempre
pregava, ele sempre anunciou mentiras a respeito do Evangelho, a respeito do reino de Deus. E João 8,44 nos diz o seguinte: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele? Foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Então, a Bíblia nos dá a plena definição e nos afirma de que o diabo é o pai da mentira. Então, no momento em que nós estamos mentindo, no momento em que estamos levantando falso testemunho, no momento em que nós estamos deturpando a imagem real da coisa, nós estamos sendo instrumentos do diabo e agindo de acordo com o diabo quer que nós hajamos. Só que nós temos que entender, irmãos, de uma maneira assim, muito delicada isso, porque o Evangelho, eles são boas novas, e nós precisamos mostrar para as pessoas que nós somos diferentes. Então nós precisamos entender que, como cristãos, nós temos que não mentir, nós temos que evitar tudo isso. E toda notícia falsa, ela traz consigo testemunho. Nós temos alguns exemplos aqui na nossa revista, mas um exemplo que eu poderia citar muito seria José. José sofreu muito com mentiras, com fake news, né? Se pudesse usar a expressão do tempo dele, porque ele foi sequestrado pelos irmãos e vendido. E aí chegaram para o seu pai e falaram assim: ó, o nosso irmão mais novo foi devorado por uma fera. De repente ele está lá na casa de Potifar trabalhando, a mulher de Potifar convida ele para se deitar com ele, para se deitar com ela, e ele diz que não, ele se nega, e aí ele sai correndo, sem roupa. Então, de repente, a mulher de Potifar diz que José tentou agarrá-lo. Então, novamente, ele sofre com mentira, com a fake news. Então, por duas vezes, José, ele sofre consequências de uma falsa informação. E qual foi a consequência disso? Primeira consequência, ele saiu do conforto da sua casa e passa a ser agora escravo. Segunda consequência, ele sai do conforto, podemos dizer assim, do aparato que ele tinha ali como servo de Potifar e passa agora a viver num calabouço dentro do castelo. Irmãos, tem um físico chamado Newton que ele diz o seguinte: para cada ação há uma reação, para cada mentira há uma consequência. Não existe pecadinho e pecadão, o que existe são consequências de um pecado. Você pode contar uma mentira, igual eu posso ligar para sua casa agora e seu filho vai virar para você: ó, é o pastor, e aí seu filho vai falar assim: ó, minha mãe e meu pai não estão em casa. Pronto. Ali eu vou simplesmente desligar o telefone, muito obrigado, e talvez eu vou ficar chateado, fulano, ou talvez eu escute que fulano falou isso, vou falar: fulano falou o irmão falou que ele não estava quando era mentira, vou ficar chateado. Ou posso sofrer a consequência de Caim, que matou o irmão dele e com isso recebeu um sinal de Deus. E aí, quando descobrirem que eu fui um assassino, com a consequência disso eu vou ser preso. Então, toda fake news, toda mentira, ela tem uma consequência. Dependendo da intensidade, da onde, como, do contexto, isso pode acarretar uma grande mentira na comunidade, dentro da igreja, dentro da família, e assim de uma forma muito grande. Isso pode até mesmo abalar as estruturas da família, abalar as estruturas da igreja. Por exemplo, se hoje começasse a disseminar dentro da igreja a informação de que uma pessoa da liderança da igreja está em adultério, ou uma pessoa do ministério de música está desviando o dízimo da igreja, ou o tesoureiro da igreja está desviando o dinheiro da construção para benefício próprio. Imagine como que isso ia abalar a estrutura da igreja. Imagine se começasse a surgir esse boato dentro da igreja, essa falsa mentira, essa fake news, né? Essa mentira dentro da igreja. Então é muito sério, irmãos. Nós temos que ter cuidado com as coisas que nós falamos, porque muitas vezes uma palavra que falamos pode gerar algo muito diferente daquilo que nós queríamos dizer. Tem um professor de inglês no YouTube
que ele diz que Hollywood devia ser no Brasil, porque a expressão como o brasileiro fala, às vezes você só muda o tom de voz e você muda a frase. E ele fala que Hollywood tinha que ser aqui, por exemplo. Eu posso dizer na frase assim, você está bem. Isso é uma frase afirmativa, você está bem. Mas se eu mudar o tom da frase, por exemplo, você está bem? Aí eu já estou perguntando para você, você está bem? A frase é a mesma. E aí ele fala que no inglês é diferente, né? No inglês você tem que colocar um verbo auxiliar na frente, que é o do, né? Do. E aí quando você coloca a frase em inglês, a expressão muda. Por exemplo, you speak English, você fala inglês. Mas se eu quero perguntar se você fala inglês, eu vou falar, do you speak English? Eu coloquei o do na frente, então fica bem nítido a pergunta. Em português não tem essa nitidez. Então muitas vezes quando a gente fala alguma coisa, a pessoa pode entender diferente, de uma maneira não ter essa nitidez na hora de falar, na hora de entender, na hora de ouvir, e aí de repente, mesmo sem querer, nós podemos acabar gerando uma fake news, uma mentira, uma falsa informação. Então é muito sério, irmãos, aquilo que nós falamos, aquilo que podemos dizer. A palavra de Deus nos diz que o mal é o que sai da boca do homem, não o que entra. Então nós temos que ter muito cuidado com as expressões, com aquilo que falamos, com aquilo que dizemos. Às vezes uma palavra, uma brincadeira que você quis dizer em tom de brincadeira ou de uma maneira sarcástica, pode a pessoa entender de uma maneira diferente, disseminar toda uma história envolvendo tudo isso, quando na verdade você queria dizer algo completamente diferente. Então, toda notícia falsa, como a nossa revista nos traz aqui, tem consequências. Sansão, ele começou a ser perseguido por Dalila no seguinte sentido: Sansão, como é que é a força do seu cabelo? Ah, você amarra um cipó no meu cabelo e de repente minha força acaba. Ah, você faz uma trança assim, de repente minha força acaba. E ele não se ligou para aquela informação que ele ficava dando, e Dalila insistindo, até que ela vai e fala assim, corta meu cabelo e minha força acaba. E foi o que ela fez, cortou o cabelo de Sansão, a força dele acabou, sumiu, desapareceu. Ele foi capturado pelos filisteus, teve os olhos perfurados, ficou cego, e no seu último sopro de vida, com a sua força, ele matou vários filisteus e acabou morrendo junto. Então, aquela fake news ali, que ele poderia ter percebido que Dalila foi pressionando ele depois acabou morrendo, e junto com a sua morte, acabou ali dando um falso testemunho, um adultério, e assim, uma série de coisas. Matou filisteus, matou os inimigos de Deus, sim, mas acabou morrendo junto. Então, irmãos, é muito sério, é algo muito, muito comprometedor. Às vezes, chega um vídeo na internet, um vídeo no seu WhatsApp, um texto no seu WhatsApp, uma coisa que você nem sabe o contexto todo e, de repente, esse contexto você não percebe e daqui a pouco você está falando alguma coisa aí sem saber. Então, nós precisamos ter muito cuidado com com as informações que chegam para nós. Porque isso, irmãos, é muito importante. A palavra de Deus nos diz o seguinte: não há nenhum Deus como tu, Senhor. Não há nenhum que possa fazer o que tu fazes. Mas eu posso pegar esse versículo e dizer assim: não há nenhum Deus. Pronto. Não há nenhum Deus como tu. Eu posso cortar o como tu e posso falar assim: a Bíblia está dizendo que não há nenhum Deus. Não há nenhum Deus. Salmo 86, versículo 8. Está escrito aqui, ó. Parte A. Não há nenhum Deus como tu, Senhor. Não há nenhum Deus que possa fazer o que tu fazes. Está aqui. Eu posso simplesmente pegar isso aqui e falar assim, ó, a Bíblia está me dizendo que não tem Deus, que não existe Deus, não há nenhum Deus. Pronto. Mas o restante do versículo? Cadê o restante da reportagem? Cadê o restante do vídeo? Cadê o restante da palestra? Cadê o restante da mensagem? Cadê o restante da pregação? Cadê o restante da notícia, da informação? Irmãos, é muito sério. Muito sério. Extremamente sério. Os apóstolos, eles sofreram com isso. Eles tinham que pregar, anunciar, falar do Evangelho de Cristo. Então, eles tinham que passar a mensagem toda.
e como que isso era importante. A nossa segundo tópico da nossa lição, elas traz aqui sobre a imortalidade do apóstolo João. Irmão, João, ele foi o único, se eu não me engano, apóstolo que morreu de velhice. Porque todos os outros acabaram sendo martirizados. Pedro, Paulo, Tomé, Filipe, André, todos eles foram martirizados. João, ele foi exilado na ilha de Patmos, onde ele pôde escrever o Apocalipse ali, segundo as visões que Deus deu para ele. E na ilha de Patmos ele pôde meditar e escrever e aprender e conversar com Deus, ter comunhão com Deus, ao ponto que ele ficou velhinho e morreu. Irmãos, começou-se a surgir a ideia, pelo fato dele não ter sido martirizado, por ele ter sido jogado num caldeirão de água quente, de óleo quente e saiu lá ileso, de que João era imortal, de que João ele não iria morrer, que João ia ter uma imortalidade, que ele seria talvez o próximo Cristo, o Filho de Deus, o Messias que tanto esperava, não era Jesus, era João. Tá aí aquele homem que não morre. Agora sim chegou o nosso Messias, o nosso Salvador. Começou a surgir um boato desse aí naquela região ali onde João estava. Quando na verdade, irmãos, era algo completamente diferente. Ele só morreu de velhice. Ele já estava realmente mais velhinho. Todos os apóstolos já haviam morrido. Jesus já tinha ido para os céus. Tinha alguns remanescentes ainda que viveram com os apóstolos, os chamados homens apostólicos, que tiveram contato com o apóstolo. E João já estava mais velhinho, assim, com sua idade mais avançada. E aí vem aquela ideia, João vai ser imortal, ele está velho, mas ele vai ser imortal. Não tem nada a ver isso não. Então nós vemos aqui um exemplo claro e nítido de um servo de Deus que aceitou o desafio e que Deus o preservou, Deus o guardou. Lá em Mateus capítulo 6, 34, fala o seguinte, que Mateus está dizendo para nós que nós temos que, não temos que nos importar com as coisas que vão chegar para nós, basta cada dia o seu próprio mal. Não andeis ansiosos por coisa alguma, basta cada dia o seu próprio mal. Irmãos, a palavra de Deus nos deixa claro que nós temos que viver todos os dias, dia por vez. João, ele viveu dia por dia, aproveitou cada momento, escreveu o Apocalipse, escreveu o Evangelho dele, escreveu as cartas, escreveu tudo que ele podia escrever, fez tudo que ele podia fazer, serviu a Deus, buscou comunhão, buscou adorar a Deus, buscou servir a Deus, buscou discipular, buscou fazer tudo que ele podia. E aí, em tudo isso, Deus foi honrando ele, até que chegou um dia que realmente o corpo dele não aguentou e ele veio a falecer. Mas, irmãos, tudo isso são simplesmente consequências das escolhas que João fez. João escolheu servir a Deus. João escolheu caminhar com Deus. João escolheu ser um servo do Senhor. Irmãos, pastor, isso quer dizer que se eu servir a Deus eu vou viver 200 anos? Não sei, irmãos. Eu não sei quanto tempo você vai viver. Você pode acabar de ver essa aula aqui, levantar e ir na cozinha, sofrer um infarto e morrer dentro da cozinha de sua casa. E aí? Você pode ir para a igreja, no meio do caminho você está parado no sinal, pode vir um carro de lá, bater em você, te jogar longe e aí você acaba morrendo. Não sei o que pode acontecer com a sua vida. O que eu sei é o seguinte, é que se você entrega a sua vida para Cristo aqui na terra, a sua alma vai ter uma morada eterna lá no céu. Isso eu sei. Isso a gente vê que isso é uma palavra de esperança que Deus nos dá, é uma promessa que Deus fez para nós. É algo que é relativo às nossas vidas. Por quê? Porque Deus escolheu nos amar, Deus escolheu nos salvar, Deus deu o Filho dele na cruz por nós. O Filho dele que tanto veio aqui à terra, realizou milagres, curou pessoas, transformou vidas e morreu na cruz como um criminoso. No entanto, Jesus, em momento algum, ele se arrepende do que ele fez. Ele simplesmente obedece ao chamado que Deus estabeleceu na vida dele. E nós devemos fazer a mesma coisa, ouvir
e atentar o chamado que Deus tem para as nossas vidas. Irmãos, é fácil? Não. É impossível? Também não. Deus ele tem coisas tremendas para fazer em nossas vidas. Deus tem coisas tremendas para fazer na sua vida, mas requer trabalho, requer esforço, requer atenção, requer cuidado, requer tudo isso. E nós precisamos entender aquilo que Deus tem para nós. João entendeu. Deus quer que eu escreva. João foi escrever o livro de Apocalipse e o seu Evangelho. João decidiu obedecer a Deus. O que Deus está falando com você hoje? Deus te quer no campo missionário? Deus te quer como professor de escola bíblica? Deus quer como recepcionista da igreja? Deus te quer, você quer fazendo a mesma coisa que você tem feito, mas de uma maneira diferente, para que mais pessoas possam ouvir o teu testemunho, saber o testemunho, saber que você é uma pessoa diferente. O que você tem feito? Você tem deixado Deus agir na sua vida? Irmãos, fake news, mentiras, falsas informações chegam para nós o tempo todo. O tempo todo. Nós, como servos de Cristo, precisamos ouvir. Temos que ser igual aos cristãos de Bereia. Ouvir, reter o que é bom, analisar e avaliar. Peraí, isso aqui condiz com a palavra de Deus? Hoje, o que tem de líder espiritual, coach, não sei o que, teólogo, influencer, aí no reino de Deus, tudo para querer tirar a imagem de santa da igreja, para colocar uma imagem de uma igreja mais torta, mais errada, tirar a imagem santa de Deus, para colocar um Deus mais light, um Deus que aceita mais o pecadinho. E aí vem todas essas coisas que vão acontecendo, que foram acontecendo ao longo de anos. Muitas fake news, muitas notícias falsas, muitas informações falsas dentro da igreja. Notícias do tipo que era assim, nós temos que ser mais bondosos com as pessoas, temos que fazer mais ação social. Tem igreja, irmão, que se não tiver ação social, a igreja fecha. Nós temos que ser mais sensíveis à dor do outro, temos que ser mais amorosos com os outros. E aí daqui a pouco você está cheio de sujeito pecador, que não nasceu de novo dentro da igreja. Por quê? Porque você está sendo amistoso com a dor do outro, você está sendo aceitando a dor do outro, só para que o outro esteja na igreja. Não, mas ele para estar na igreja, mas ele tem que estar com a vida dele mudada. Ele está na igreja e não está com a vida dele mudada, tem coisa errada. A igreja é um local de pessoas, de pecadores, mas pecadores que buscam a restauração. Pecadores que não buscam a restauração não estão no reino de Deus. Não faz parte do reino de Deus, não faz parte da família de Deus. Pastor, quer dizer então que meu pai, minha mãe, meu irmão, meu filho, meu cunhado, meu tio, não sei o que, sei lá, o escambau A4, não nasceu de novo mesmo ele estando na igreja? Sim, significa isso. Mas ele entrega o dízimo, bom para ele, parabéns para ele, bom da igreja que recebe. Mas ele dá não sei quantas cestas básicas, bom para quem recebe. Mas não nasceu de novo. Nascer de novo. Mudar a vida, transformar a vida. Essa era a ênfase da igreja. Essa era a ênfase que a igreja tinha. Nascer de novo. Viver. Parar de mentir. Parar de ter fake news. Parar de viver a vida que tinha antes e passar a viver uma nova vida. Essa era a ênfase da igreja. Uma nova vida. Antes você roubava, você não rouba mais. Antes você mentia, você não mente mais. Antes você traía, você não trai mais. Agora sim. Agora você tem uma vida diferente. Agora você é usado por Deus. Agora. Antes você fazia as coisas erradas. Agora você não faz mais. Você não pode fazer, você não deve fazer. Deus tem coisas tremendas para a sua vida. E encerrando, eu gostaria só de dizer aqui, só gostaria de ler o que está escrito aqui na nossa lição. Que nós nos lembremos que os que amam a mentira, criam e espalham fake news nas palavras da atualidade, não entrarão no reino de Deus. Apocalipse 22, 15. Eu gostaria de orar por você. Pai, muito obrigado por tudo. Eu te agradeço porque até aqui o Senhor tem nos sustentado e nos guardado. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito
derrama tua unção, tua graça, teu poder. E Deus, usa a nossa vida e nos faça, Deus, pararmos de mentir, de espalhar notícias, muitas vezes que nós não sabemos e muitas vezes de maneira involuntária. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde.